Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. Hoje, nas aulas do 7º ano, nós iremos tratar aí sobre a indústria e o espaço geográfico, né? A ocupação da indústria no espaço geográfico, como ela interfere, como ela influencia e tudo mais. Beleza, pessoal? Olha só, vamos entender o que é indústria, né? Esse processo de transformação da matéria-prima, pegar daquela matéria ali na natureza, né? Seja ela o barro, seja ela o metal, seja ela a vegetação, tudo mais, aquela matéria-prima que vem do animal, que vem do vegetal, que vem da terra, os minerais, tudo, e a transformação dela de produtos que vão atender justamente a necessidade de nós, seres humanos, né? Então a gente observa justamente aí o que é esse processo de industrialização, esse processo industrial, e a gente observa justamente uma fábrica, né? Uma fábrica da Volks, uma indústria automobilística, que é responsável pela produção de automóveis, de veículos, aí bastante conhecida, né? Se eu não estou enganado, ela é alemã, né? A Volks é de origem alemã. Então vamos lá, pessoal. Denominamos de indústria a atividade econômica, que tem a ver com geração de riqueza, de dinheiro também, de recursos, que transforma matérias-primas, né? Animal, vegetal, mineral ou sintética, que é justamente aquela transformada em laboratório, em novos produtos ou mercadorias que possuem um novo valor, forma e ou função, que serão posteriormente distribuídos e comercializados com outras indústrias, empresas ou pessoas. Então, todo esse processo é o que a gente pode identificar como indústria, né? Toda essa transformação da matéria-prima em um outro tipo de produto que vai atender a necessidade comercial, econômica de empresas e pessoas. Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos prosseguir, que o caminho é longo, beleza? Quem gosta desses caminhos compridos assim é Rubens, né? Que a gente vai-se embora quando vê, se empolga e não sabe mais onde está parando, não está mais. Vamos lá, pessoal. Olha, o processo industrial, a gente tem que relembrar que ele já comentamos em outras aulas anteriores, basta só a gente dar uma relembrada, né? Ela vai começar ali na Inglaterra, com a chamada Revolução Industrial, em meados do século XVIII, meados para o final do século XVIII, 1750, 1760, por diante, começa o processo de Revolução Industrial, onde a máquina ela começa a essa transformação da matéria-prima em produtos, né, com valor econômico para ser distribuído para empresas, pessoas e tudo mais. Então aquele processo que a gente viu ali, aquela denominação, aquela explicação que a gente viu ali, aí justamente vai surgir com esse processo da chamada Revolução Industrial, né? E ela sofreu algumas mudanças, né? As adaptações. Como é que era o processo produtivo, o processo de transformação da mercadoria? Era um processo artesanal, onde uma pessoa só executava toda essa transformação dessa matéria-prima, como por exemplo, é uma industrialização, a Revolução Industrial, ela começou com a transformação, né? A produção têxtil, a produção de tecidos. Então, num processo artesanal, uma única pessoa dominava todas essas etapas de produção. Era chamado modo de produção artesanal. E depois ela vai mudar para um modo de produção manufatureiro, porque aí várias pessoas se especializavam em uma parte da produção desse tecido. Um ia coletar, o outro ia fiar, o outro ia juntar, o outro ia costurar e assim por diante. Deu para pegar a ideia? Com outro avanço, outro modo de produção maquinofatureiro, agora a máquina operada por um operador, ele ia fazer praticamente todas as etapas do processo de produção. Beleza, pessoal? A indústria surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, 1750 até 1800, ok? Período conhecido como a primeira Revolução Industrial, quando importantes transformações tecnológicas, aí vem o processo técnico, quando você começa a desenvolver uma forma de produzir diferenciada, ele vai se tornando um processo técnico. Foram introduzidos no processo produtivo, impactando diretamente a produção do período e repercutindo na esfera econômica e social da sociedade inglesa. Ela vai mexer com tudo, na sociedade e na economia, na esfera econômica, ou seja, a forma de se ganhar, de se lucrar é muito maior do que com o processo artesanal e manufatureiro, beleza? Nesse contexto, o sistema de produção artesanal, manual, especialmente disperso, foi substituído pela manual,
onde já existia uma divisão do processo produtivo e de onde as ferramentas e máquinas pertenciam ao dono da manufatura, certo? Uma situação bastante interessante que a gente pode observar quando a gente observa lá em Toritama. Em Toritama, em alguns pontos a gente observa nesse processo aqui, o maquinofatureiro, onde várias pessoas são responsáveis pela costura, pelo corte, um corta o pano, o outro faz a modelagem, o outro costura, o outro vai levar ela para poder fazer o acabamento final, ou seja, tem todo um processo onde cada pessoa é especializada em determinada parte desse processo. E o equipamento, as máquinas pertencem geralmente a uma pessoa, né, que é dono do barracão, dono dos equipamentos e tudo mais, beleza? E posteriormente vem a parte industrial, né? Pela indústria com a invenção da máquina a vapor, tornando a produção mecânica. Agora a produção deixa de ser manual e passa a ser realizada pela máquina que vai realizar todo o processo de determinada produção. Beleza? Padronizada e especialmente concentrada em torno das bacias carboníferas. As primeiras fábricas, indústrias, elas vão estar justamente próximas a um determinado local, onde ela pode gerar, né, fornecer produtos, energia que ela para poder se movimentar, justamente próximas às minas de carvão, inicialmente próximas aos rios, que gerava aquela força necessária para movimentar os equipamentos. Depois, com a invenção da máquina a vapor, é a necessidade desses equipamentos estarem próximos às áreas de carvão, que o carvão era a principal fonte de energia aí daquele equipamento, que vai ser substituído depois pelo petróleo na segunda revolução industrial. Beleza, pessoal? Então, depois a gente pegar essa ideia aqui, vamos prosseguir, e como a gente já disse, o caminho é longo. Olha só, processo industrial aí, como se faz, né, todo esse trajeto da industrialização. Começa aqui, com a matéria-prima, e aqui a gente pode observar o quê? O algodão, né? O algodão foi um dos primeiros, né, objetos aí, matéria-prima a ser utilizados aí na indústria têxtil, né? Teve a lã do carneiro, já inicialmente lá na Revolução Industrial, correto? Antes, pré-Revolução Industrial, a utilização da lã do carneiro, depois veio com o algodão, e essa matéria-prima vai ser destinada até a indústria, passa pelo aquele processo industrial, aquele processo de transformação desse produto, até para chegar aonde? Para chegar aí nas lojas, né, no consumidor final, que a pessoa vai comprar e tudo mais. Então, esse é o segmento, vamos dizer aí, matéria-prima, algodão, passa pelo processo industrial, produtos industrializados, resíduos, gases, poluentes, é o que vai se gerar. Todo o processo industrial ele tem uma geração de impactos, né, de gases, de impactos ao meio ambiente que ela vai ser gerada pelo processo industrial. E a chegada ao seu destino final. Todas essas etapas aqui vão ter a sua parcela impactante no meio ambiente. Desde a extração da matéria-prima, até o processo de produção industrial, até o processo de consumo. Vai ter o seu impacto, o seu processo impactante no meio ambiente, a gente vai observar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Matérias-primas utilizadas na indústria têxtil podem ser de origem vegetal, como por exemplo o algodão e o linho, né? Animal, a lã e a seda, beleza? Ou sintético, poliéster e nylon, que é justamente aqueles realizados em laboratório, ok? Passa pelas etapas de fabricação de um tecido, o penteio do algodão, em flocos, fiação, tingimento, tecelagem, confecção, o desenho, a modelagem, o corte, a montagem, a prova e o acabamento, e por fim chega o quê? A sua comercialização. É ali que vai ser negociado, passado adiante, chegado até o público, né? Até as pessoas que irão utilizar, que irão comprar, que irão usar esse produto aí. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, vamos prosseguir. Continuando. E aí mais uma etapa parecida, semelhante com aquela que a gente viu agora, trazendo para a nossa realidade, observando aqui no nosso município, né? Observando que no nosso município aqui nós temos duas fábricas, não é isso, Rubens? Qual a fábrica que a gente tem aqui? Dá para identificar aí? Se você conseguir identificar daí, nossos alunos vão conseguir identificar de lá também. Uma tá fácil, né? Eu não coloquei o nome já justamente para puxar a mente da galera. Aqui tá fácil. Ó, corte de cana,
usina estreliana, é isso? E depois passa para o processo de produção do açúcar. Então, todas aquelas etapas, a partir do quê? Da conquista, né, da produção, de conquistar, coletar a matéria-prima, da produção da matéria-prima, que vai ter que passar pelo processo de industrialização e até chegar ao produto final, que vai chegar até o consumidor. Igualmente, nós temos uma outra fábrica, dá para identificar aqui, Rubens, essa outra fábrica, o pessoal chama ela de fábrica de tijolos, né? É a nossa fábrica de tijolos. Eu costumo chamar de olaria. Na região onde eu morava, se chamava de olaria. Então, olha só, a retirada da matéria-prima, ou seja, o barro, a argila, é assim que eu conheço, certo? Aí ela passa pelo quê? Pelo processo de montagem, né? Bota na forma, vai cozer ela, ou seja, vai fazer o cozimento dessa argila até transformar ela no tijolo, na cerâmica. No nosso caso aqui, mais tijolo, né? Se transforma mais é o tijolo. Beleza? E depois ela vai para a produção, né? Ela vai até para o público-alvo, para a construção, para a engenharia civil e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a gente observando aqui dentro da nossa realidade aqui, esse processo aí industrial, né? Desde a matéria-prima, a cana e o barro, certo? Até o seu processo industrial de transformação, que é através da usina, certo? Ou da olaria, nesse caso aqui, até chegar ao produto final, que é o produto que foi transformado, a matéria-prima transformada pelo processo industrial, que é o açúcar e o tijolo. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos prosseguir. Pessoal, olha só, as matérias-primas, elas podem ser tanto de recursos naturais renováveis, quanto de recursos naturais não renováveis. Os renováveis, o próprio nome diz, é aquele que a própria natureza se encarrega de renovar sem muito, digamos assim, sem muito tempo. A cada dia esse processo está sendo renovado, transformado, reorganizado novamente. Os não renováveis são aqueles que a natureza pode até renovar esse produto, mas vai gerar muitos anos aí, o ser humano, as gerações atuais podem não acompanhar. Beleza? Então a gente tem alguns exemplos aqui para a gente exemplificar para você. Vamos a esse pequeno texto para a gente dar uma refrescada na mente e depois a gente vai na exemplificação. As matérias-primas encontradas na natureza são também denominadas de recursos naturais e podem ser utilizados pelo homem, como por exemplo a água, o solo, as árvores, o sol, os minerais, etc. A gente tem vários, né? Lá a gente observou nosso processo industrial aqui na nossa região, a gente observa ali na produção da cana-de-açúcar, né, da matéria-prima, a gente utiliza a água, o solo, né? A vegetação e tudo mais, o sol também, né? E tudo mais. Na produção de tijolo, a gente observa que também a água, o sol, o solo, os minerais, né? Que é a própria argila e tudo mais, o próprio barro para poder confeccionar aquele produto, né? O tijolo. Então, estes recursos podem ser agrupados em duas categorias: recursos naturais renováveis, o próprio nome já diz, e os recursos naturais não renováveis. E aqui a gente tem o exemplo, né, dos renováveis. Olha só, o vento, o sol, né, a água. Nós temos tudo aí exemplos de recursos renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente em um período relativamente curto. Rapidamente ele está se transformando, dia após dia ele está se transformando. Ou pela ação humana, que são eles o quê? A água, as árvores, a energia solar. Embora que o processo de destruição humana ele é muito maior do que o processo de regeneração da própria natureza, né? Porque, por exemplo, o desmatamento, até que a árvore ela vai se regenerar, a natureza ela vai se regenerar novamente. Mas com o processo acelerado de desmatamento, de queimada e tudo mais, ela pode durar algum tempo, mas ela vai se regenerar naturalmente. Perceba-se o seguinte: se você fazer uma limpeza em determinado local, determinado quintal, deixa ali por algum tempo, rapidamente daqui uns dias ela vai crescer novamente, basta aquela primeira chuva, aquela coisa toda, aquela vegetação ali natural ela vai se reorganizar novamente. Beleza? A energia solar, o sol, frequentemente aí nós temos a energia solar, a energia dos ventos também, ela sempre está aí proporcionando aquela renovação desses recursos naturais que o homem pode aproveitar no seu processo de industrialização. Agora nós temos também os recursos naturais não renováveis, naturais vindos já justamente da natureza, né? Não se renovam naturalmente em um período curto de tempo
nem recriados pelo homem, nem podem ser recriados pelo homem. São eles o petróleo, o ferro, o cobre e outros. Geralmente produtos minerais, né, a gente observa, né? O petróleo mesmo, ele é um recurso energético, substituiu no processo de revolução industrial, na segunda revolução industrial, já no século XIX, ela vai substituir o carvão, correto? Mas ela é um recurso finito, ela tem o seu fim, daqui uns dias ela pode se acabar, anos por aí ela pode se acabar, e aí tem que se buscar uma outra alternativa energética, que é basicamente, praticamente utilizada aí na geração de movimentação de equipamentos, indústria e tudo mais, né? Transporte e tudo mais. Nós temos uma alternativa, né? Um biocombustível que é justamente o etanol, vindo justamente ali da cana-de-açúcar. Ok, pessoal? E aí nós temos os minérios de ferro que um dia eles irão se acabar. Aí ele tem que pensar em outras alternativas para substituir eles ou reciclados eles para poder adaptar a produção, aí, a geração de energia, a produção industrial e tudo mais. Beleza? Deu para a gente pegar essa ideia, vamos lá, vamos prosseguir para a gente adiantar o serviço. Olha só, pessoal, a gente tem que entender também os tipos de indústrias, né? Nós temos várias formas de classificação. Lá no finalzinho da nossa aula, temos nossos referenciais, e nele tem outras formas de classificação das indústrias. Mas aqui interessa no momento para a gente esse aqui, ó, os tipos de indústrias que nós temos. Indústrias de bens de consumo, indústrias intermediárias e indústrias de base, né? Começando por essa daqui, são aquelas indústrias que elas vão produzir energia ou minérios, equipamentos, ferramentas para poder ir para indústrias intermediárias. Essas indústrias intermediárias vão produzir equipamentos para produzir outros tipos de equipamentos, outros tipos de produtos que serão atendidos pelas indústrias de bens de consumo. Então, uma indústria, ela está interligada à outra, né? Por isso que ela é chamada de indústria de base. Aquela indústria que geralmente retira os minerais, transforma aquele mineral em ferro e tudo mais, aquela coisa toda, que retira a responsável pela extração do petróleo para a produção de combustível, que vai atender à necessidade das indústrias intermediárias, né? Que com esse ferro, com esse metal extraído, com esse metal fundido nas cirurgias, que vão transformar o quê? Equipamentos, vão servir de equipamentos, peças, que essas peças vão atender aqui outros tipos de indústria na geração de outros produtos, como móveis, bebidas, elétricos, eletrônicos, tecidos e tudo mais. Então deu para pegar a ideia? Aqui a gente tem alguns textos exemplificando essas questões da indústria. Vamos lá. Indústria de bem de produção, também chamadas de indústria de base, transforma grande quantidade de matéria-prima, produtos minerais, o carvão, o petróleo, o minério de ferro e tudo mais, né? Em produtos que destinados ao abastecimento da indústria de bens intermediários e bens de consumo, por transformarem uma grande quantidade de matéria-prima, tendem a ser localizadas próximas às fontes desses recursos. Exemplos: a metalúrgica, as siderúrgicas, as petroquímicas, que são justamente essas indústrias que vão gerar esse tipo de recurso, né? Essas energias, esses equipamentos. Indústrias de bens intermediários produzem o maquinário e equipamento necessário à produção industrial. Exemplo: fábricas, ferramentas, autopeças tendem a se localizar em grandes distritos industriais. Por exemplo, para a gente produzir esse globo, para a gente produzir essa mesa, não seria na indústria de base, seria na indústria intermediária, que já vende lá os equipamentos necessários para a produção desse equipamento, da cadeira, do quadro, de tudo mais, certo? Seria das indústrias intermediárias. A gente vai exemplificar também com o nosso processo aqui, daqui um pouquinho. Indústria de bens de consumo abastece a população em geral com produtos duráveis, como móveis, automóveis, etc. Semiduráveis, roupas, calçados e etc. E não duráveis, alimentos, cosméticos, bebidas, remédios, etc. Tendem a se localizar em grandes centros urbanos, atraídas pelas ofertas de um grande mercado consumidor e de mão de obra barata. Beleza, geralmente são aqueles polos industriais que a gente observa e tudo mais, né? Se a gente observar aqui a nossa indústria de cana, né? A usina aqui, ela está justamente aqui no setor intermediário,
Porque dela chegou produtos da indústria de base, equipamentos da indústria de base, que vão o quê? Produzir equipamentos para ela poder transformar a matéria-prima cana-de-açúcar em álcool e tudo mais. Correto? Ela não é uma indústria também, né? Tanto ela pode ser uma indústria intermediária, como ela também, aliás, recapitulando, ela nem é indústria de base, nem indústria de motores, ela é uma indústria de bens de consumo duráveis, porque dela vieram equipamentos que foram fabricados na indústria intermediária, certo? Para chegarem aqui e serem transformados em bens não duráveis, né? Em bens de consumo não duráveis, que, por exemplo, o açúcar, o etanol e tudo mais, o álcool e tudo mais, que vai ser justamente consumido pela população. Então, para pegar a ideia, se eu não enrolei muito, se eu enrolei um pouquinho, você volta um pouquinho o vídeo e corrige aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, prosseguindo. E aí, aquilo que a gente comentou, viu, pessoal? Todo o processo industrial, tanto com a retirada da matéria-prima, com a produção industrial, com pós-produção industrial, ele tem os seus impactos diretamente no ambiente. Quando você retira a matéria-prima do ambiente, isso aqui é uma área de extração, uma área de mineração, certo? Onde foi retirada parte de minerais daqui da região, ela tem o seu impacto ambiental, ela acabou, ela destruiu a vegetação, ela pode ter poluído o meio ambiente e tudo mais, aquela coisa toda, certo? Ou seja, metais pesados aqui, como aquela questão ali de Brumadinho, por exemplo, né, da Samarco, por exemplo, aquelas regiões ali onde foram afetadas lá na região de Minas Gerais, todas elas têm o seu processo de impacto ambiental. Quando você retira, extrai produtos da terra, ela deixa ali as crateras, os buracos, aquela coisa toda, todo aquele seu impacto ambiental. Quando esse processo é transformado, quando essa matéria-prima é transformada, passa pelo processo de transformação, o que vai acontecer? A poluição do ar também vai causar impacto no ambiente. Então, desde a extração da matéria-prima até a sua transformação, ela vai gerar os seus impactos ambientais. Beleza, pessoal? Aqui também a gente tem um exemplo, a poluição das águas. Isso aqui pode ter sido causado pela fábrica, por uma fábrica que geralmente pode ter despejado, né, produtos e mais produtos ali, esgoto industrial aqui nos rios e ter causado todo aquele processo de impacto ambiental no ambiente, sujado praticamente todo o rio, né? E aqui o descarte, mesmo depois desse produto ser utilizado por nós, tem o que? O descarte, o lixo, né? Todo aquele produto que é descartado, que já não tem mais utilidade, né? Que se torna lixo, ou seja, ele deve ser colocado em algum local. E muitas vezes esse local que ele é colocado é um local que vai ter um impacto direto no meio ambiente, causando o quê? Causando a contaminação do solo, causando a contaminação das pessoas, causando a contaminação de água, dos rios, mananciais e tudo mais. Beleza? Então, todo o processo industrial, ele tem o seu impacto diretamente no ambiente. Ou seja, desde a sua retirada da matéria-prima, até o seu processo de industrialização, até o seu consumo final e seu descarte, ele tem o seu processo de impacto no meio ambiente. O processo industrial promove benefícios, isso é inegável, e avanços para a humanidade, mas provoca grandes impactos ambientais. Os impactos ambientais vão desde a extração da matéria-prima na natureza, a sua transformação e produção de novos produtos até o seu descarte, podendo causar, assim, inúmeros danos ao meio ambiente. Beleza, pessoal? Eu acredito que a gente fica por aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ficamos por aqui, correto? Se caso você não entendeu algo, se caso eu dei uma complicada, uma enroladazinha, né? Uma complicada, você volte um pouquinho, o VT. Nem me lembro mais dessa palavra, VT. Você volta um pouquinho, correto? E dá uma olhadinha direitinho. Beleza, pessoal? Vamos lá. Correção dos exercícios da semana passada. Cite exemplos de obstáculos ao acesso à internet. Vamos lá. Como exemplo de obstáculos ao acesso à internet, podemos citar a falta ou acesso à energia elétrica, o acesso à energia elétrica, o nível de renda e padrões de consumo de determinada população também, o nível de renda, se ela tem uma renda que dê para ela poder adquirir aquele serviço na internet, o controle de acesso à informação como instrumento político, que eu dei o caso para vocês ali da China, né? A China, com uma política
digamos assim, comunista, mas é um comunismo assim meio diferenciado, né? Como aquela sua política de tentar um controle social, então na política, né? Então ela dá uma limitada aí no acesso das informações para a população, tá chegando essas informações para a população. Se você cansa de ver em telejornais aí, você vê essa barreira que a China, o governo chinês faz ao acesso da sua população às informações. Segunda questão, mesmo com a existência de uma infraestrutura de conexão entre os continentes, o acesso à internet se mantém desigual. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso mesmo, pessoal. Terceira questão, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano de 2013, qual a localidade do Brasil que possui mais de 62,1% dos domicílios com acesso à internet e qual a que possui menos de 30% de seus domicílios com acesso à rede mundial de computadores? O Distrito Federal possui mais de 62% dos domicílios com acesso à internet. Já o Maranhão e o Piauí apresentam menos de 30% de seus domicílios com acesso à rede mundial de computadores. Beleza, pessoal? Hoje eu dei uma folgazinha para vocês, não deixei exercício, não tem problema, volte o vídeo novamente, assista novamente, uma ou duas vezes, beleza? Dê uma pesquisadazinha nesses sites aqui, que tem bastante coisa aqui, bastante interessante para vocês. Não deixei a mensagem, mas fica um forte abraço a todos vocês. Olhem outros materiais, façam outras pesquisas também, que vocês vão aprofundar melhor o conhecimento. Valeu, pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.